Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Novo Testamento. E nesta aula nós vamos conversar sobre uma breve introdução aos Evangelhos. A minha intenção nesta terceira aula é começarmos a pensar o que é Evangelho para podermos entrar nos Evangelhos. Há uma diferença entre Evangelho no singular e evangelhos no plural. Evangelho é a boa notícia. Evangelhos são os livros do Novo Testamento, em número de 4, que tratam da vida de Jesus. Portanto, eu pensei que seria algo produtivo, algo bom, a gente tratar nesta aula sobre uma breve introdução aos Evangelhos. Então eu começo falando o que significa o termo Evangelho. Eu começo dizendo então que Evangelho, quando nós lemos na Bíblia em português ou em qualquer outra língua, não é uma tradução. Evangelho é uma transliteração. O que é uma transliteração? É eu pegar uma palavra em uma língua e aproveitar os sons dela na minha língua. Tem a língua fonte, grego, e lá o grego, evangelho é euangelion. Euangelion é o termo, é a palavra grega no original, euangelion. Muito se parece com evangelho, não é? Exatamente isto. Os tradutores, quando trouxeram a palavra evangelho no original, trouxeram como evangelho. Então, isto é uma transliteração. É eu pegar uma palavra em uma determinada língua qualquer, e eu quero trazer aquela palavra para a minha língua, então eu trago esta palavra com os sons da minha língua, e eu não traduzo. Por exemplo, a palavra batismo em português não é uma tradução da palavra grega baptismos. No grego, a palavra é baptismos. Transliterado para o português, ficou batismo. Mas isto não é uma tradução, é uma transliteração. A tradução para baptismos é imerjo, é mergulho. Por isso que nós, batistas, batizamos as pessoas por imersão. Mergulhamos totalmente a pessoa em água, porque a tradução da palavra que aparece no Novo Testamento é baptismos, isto é, mergulho, imerjo. Você lembra do episódio de Atos capítulo 8, do batismo do eunuco? Filipe explicou o evangelho, o texto bíblico, né? Até chegar o evangelho, Isaías 53, e o eunuco perguntou: o que me impede que eu seja batizado? E a palavra no original grego é baptismos. Isto é, ele perguntou: Filipe, eu estou ouvindo você falar sobre o Evangelho, e o que me impede que eu seja mergulhado? Ele disse: se creres, Filipe respondeu, se creres de todo o seu coração. Então ele foi até o rio e mergulhou o eunuco. Então a tradução para baptismos ou para batismo é mergulho. A mesma situação ocorre com a palavra evangelho, no grego euangelion. Na última aula ou nas últimas aulas nós aprendemos que o texto do Novo Testamento foi escrito em grego originalmente, na época do Império Romano, do primeiro século. Não foi escrito diretamente em português. O português é muito mais recente, é muito mais jovem em relação ao grego, em termos de tradução do texto bíblico. Tanto é que nós já vimos também que a primeira tradução da Bíblia foi o Antigo Testamento para a língua grega, exatamente na época do Império Grego. Então,
Vem de lá, então, do grego, do original, a palavra euangelion. Eu é uma preposição que significa bom, boa. Angelo, angelia é mensagem. Então, literalmente, euangélio é boa mensagem, uma boa notícia. Por isso a palavra anjo também não é uma tradução, né? É uma transliteração, porque anjo, do grego angelos, traduzindo angelos, anjo quer dizer mensageiro. Tem nada, então, às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Então o evangelho, esse euangelion, e eu trouxe a palavra escrita em grego para que você possa perceber como é que é a grafia, né? Como é que se escreve a palavra grega, e a parte fonética, isto é, o som dela, euangelion, boa nova. A palavra euangelion, evangelho, não foi criada pelos cristãos. Essa palavra já existia. Originalmente, isto é, muito lá atrás, era usada em sentido militar, para a transmissão de uma boa notícia. Quando vinha uma notícia do campo de batalha vitoriosa, essa notícia, então aquele mensageiro trazia uma boa nova, uma boa notícia. Com o decorrer do tempo, este evangelho, este evangelho se tornou pagamento. Vinha a notícia da vitória de batalhas e o mensageiro recebia um pagamento que era boa nova, né? Ele trazia boa nova. Com o decorrer do tempo, se tornou o pagamento pela transmissão de uma boa notícia. A língua evolui. Isso em todas as línguas, português também, o grego também. Então evoluiu com o passar do tempo, euangelion significou a própria boa notícia. Então, a boa mensagem, a boa notícia, a boa nova já se tornou o Evangelion. Então, é nesse sentido, então, que traz o Novo Testamento. Jesus usou este sentido de Evangelion, evangelho, no sentido de transmissão de boa nova, né? Veja só esse texto que eu separei de Mateus capítulo 11, versículo 2 a 5. 2 a 5. Alguns textos eu projetei aqui, vou ler. Alguns outros textos vou ler diretamente da Bíblia, tá certo? Então, este texto que eu separei, de Mateus capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 5, mostra Jesus usando a palavra evangelho, euangelion. Observe, então, no versículo 2, ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele, versículo 3, és tu aquele que havia de vir? Ou havemos de esperar outro? Versículo 4, respondeu-lhes Jesus, ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Verso 5 e último, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Percebeu como Jesus usava a palavra evangelho? Evangelho, Jesus separa de curas. Efetuar curas para Jesus ainda não é o Evangelho. Ainda não é. Ele diz que vão contar a João que os cegos estão sendo curados, eles estão enxergando novamente. Digo a João que os coxos, os paralíticos que não andavam, estão começando a andar. Os leprosos, que eram rejeitados na sociedade judaica como gente impura, vivia fora da cidade, ninguém tocava em um leproso para não ser cerimonialmente contaminado.
Jesus disse que eles são purificados, são limpos, restaurados, curados. E os surdos? Os surdos estão ouvindo, digam lá para João. E os mortos? Os mortos, eles estão saindo dos túmulos. Eles estão retornando à vida pelo poder de Jesus. E aos pobres, termina Jesus, é anunciado o Evangelho. Então a gente percebe a maneira como Jesus entendia o Evangelion, o Evangelho. Cura não é evangelho para Jesus, é uma manifestação de poder e de misericórdia, de amor que Jesus tinha por aqueles que sofrem, por aqueles que sofriam. Mas evangelho é outra coisa para Jesus. É algo que se anuncia aos pobres, é anunciado o evangelho. O evangelho é algo que se prega, se proclama, se anuncia. Então, o evangelho é um conteúdo de fé. Então, se alguém disser que está pregando o evangelho ao curar uma pessoa, ela está supostamente ajudando alguém, mas anunciar o evangelho é anunciar uma boa notícia, uma boa nova. Então, Jesus entendia desta maneira. Como é que o apóstolo Paulo, impactado pela sua experiência com Jesus Cristo, entendia o Evangelion, o Evangelho? Paulo, claro, viveu posteriormente à morte de Jesus. Ele foi encontrado por Jesus na estrada de Damasco. Jesus apareceu a ele, não foi uma visão. E ali nós sabemos que Paulo foi salvo e foi convocado para o ministério. E Paulo então compreendeu que o evangelho, que essa boa notícia, era um assunto, assim como Jesus disse no último texto de Mateus 11, que era um assunto que era anunciado, um conteúdo que foi anunciado aos pobres. Paulo entende que este conteúdo é a vinda de Jesus para este mundo, que é o seu ministério, que é o seu sofrimento, que é a sua morte, que é a sua ressurreição. Portanto, o evangelho para Paulo é a pessoa de Jesus e a sua obra nesta terra. Esta é a boa nova para o apóstolo Paulo. Não é efetuar curas, que Paulo efetuou, curas como até ressurreição, Eutico, que caiu morto depois de ouvir uma longa mensagem do apóstolo Paulo, e Paulo foi lá e ressuscitou o Eutico. Né? Paulo Paulo operou milagres. Diz o texto que as pessoas iam atrás dos lenços de Paulo para serem curadas, mas em nenhum momento Paulo entende que isto é o evangelho. O evangelho, o conteúdo do evangelho é a pessoa de Jesus e o seu ministério aqui na terra. Ministério qual é? De vir, de pregar o reino, de sofrer, de morrer e de ressuscitar. Portanto, o evangelho para Paulo é esta proclamação. Eu vou ler um texto que está em Romanos capítulo 1. Eu disse que eu ia ler alguns textos na Bíblia, diretamente na Bíblia. Eu estou aqui com uma versão em português chamada Almeida Século XXI. É uma Bíblia da editora Vida Nova, tá certo? Eu tenho outras versões, resolvi trazer esta. É uma boa versão, uma boa versão. Então, o evangelho, portanto, é a proclamação de um conteúdo. Qual é o conteúdo? Jesus Cristo. Quero ler Romanos capítulo 1, de 1 a 4, texto do apóstolo Paulo. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele vai explicar o que é evangelho de Deus agora no versículo 2. Que ele, isto é, que Deus, antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Paulo entende, então, que o Evangelho,
para o qual ele foi separado, Deus antes já havia prometido pelos profetas. Os profetas então anunciaram a boa nova que se cumpre no Novo Testamento, que é a pessoa de Jesus. No versículo 3 ele diz, acerca de seu filho. Então o evangelho para Paulo é um conteúdo acerca do Filho de Deus, acerca de Jesus, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 1, de 1 a 4, este era o entendimento de Paulo. O Evangelho é Jesus Cristo, que nasceu do ponto de vista humano, da descendência do rei Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai dizer a mesma coisa, 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 8, uma outra carta de Paulo. Ele vai dizer o seguinte, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também, isto é, por meio do evangelho, sois salvos. O evangelho é que salva, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Portanto, este é o entendimento do apóstolo Paulo do que ele entendia e de que é a verdade do que seja o Evangelho. A princípio, neste momento, por enquanto, do Novo Testamento, Evangelho não tinha um caráter literário, não estava escrito ainda. Por isso que evangelista não era o autor dos evangelhos por enquanto. Por enquanto não tinha esse entendimento. Evangelista era alguém que era pregador do evangelho. Nós chamamos Mateus evangelista, isto é, autor do evangelho de Mateus. Mas nessa época ainda não tinha esse caráter. O evangelista, a exemplo de Atos 21, verso 8, era tão somente, e ainda o é hoje, alguém que proclama o evangelho, que prega o evangelho. Veja só, vou ler apenas Atos 21, 8, mas também eu separei 2 Timóteo 4, 5, tá certo? Vou ler Atos 21, 8, que diz o seguinte, partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete de Atos capítulo 6, para ajudar na distribuição dos mantimentos, dos alimentos, do sustento das viúvas gregas e das viúvas judias, um descontentamento dentro da igreja, Atos capítulo 6. Portanto, Filipe não é nem chamado de diácono no Novo Testamento. Geralmente, Atos 6 se considera o início do ministério diaconal, mas não são chamados de diáconos. O serviço é diaconal, porque a palavra grega
para serviço é diaconia. Portanto, todo mundo que serve é um diácono. Mas Filipe não é chamado de diácono, é chamado de evangelista, isto é, Filipe pregou o evangelho. Atos mostra isso, né? No capítulo 8, 9, Filipe está pregando o evangelho em Samaria, então ele é um evangelista. Portanto, nessa época, evangelista era o que pregava, não era o que escrevia, né? Nós estamos bem no primeiro século ainda e vamos caminhar. Muito bem. Então, quando o evangelho passou a designar uma literatura, isto é, um texto escrito, antes era oral. A pregação do evangelho era oral, era pregação verbal, conteúdo estava na mente. Mas houve um momento em que o evangelho teve que passar a ser escrito. Aí sim, ele se torna um livro, se torna uma literatura. E a pergunta é, quando isto aconteceu? Quando o evangelho, o evangelion, a boa nova, a boa notícia, passou a designar uma literatura. É claro, quando alguém registrou, né? Quando alguém colocou no papel. Naquela época não havia papel, era papiro ou era pergaminho. Papiro é um papel vegetal da época. Pergaminho eram umas folhas de couro de animais, de cabrito, de bode, de ovelha, até de bezerros, de bois, de vacas, que se escrevia na pele do animal, textos seculares, inclusive a própria Bíblia foi escrito nesses materiais. Então, a partir da escrita do Evangelho, que inclusive o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito. No nosso cânon bíblico, isto é, na nossa relação de textos sagrados, a ordem é Mateus, Marcos, Lucas, João. Só que essa ordem é uma ordem, eu diria, teológica ou lógica, mas não cronológica, isto é, Mateus não foi o primeiro a ser escrito, Mateus foi o segundo a ser escrito. Primeiro a ser escrito, perdão, o primeiro a ser escrito, evangelho, não as cartas. As cartas de Paulo foram as primeiras antes dos evangelhos a serem escritos. A gente vai chegar lá. Por enquanto, estamos tratando de evangelho. O primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito foi Marcos, Evangelho de Marcos. E ele diz assim, ó, Marcos 1:1, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim que ele começa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos foi escrito por volta do ano de 65 depois de Cristo. Cristo morreu no ano 30, mais ou menos. 65, portanto, 30, 40, 50, 65, 35 anos depois, Marcos escreve o primeiro evangelho e vamos tratar dele quando formos tratar especificamente do evangelho de Marcos. Eu vou tratar de cada um dos evangelhos. Então, lá a gente vai conversar um pouquinho e vai tratar desse aspecto de Marcos ser o primeiro, tá bom? Muito bem. Por que razão, então, o evangelho, a proclamação, foi colocada em forma escrita? Por quê? Qual a necessidade da proclamação da boa nova de Jesus Cristo, da sua vinda, da sua vida, do seu sofrimento, do seu ministério, da sua morte e ressurreição? Por que esse conjunto de conteúdo saiu da parte oral, né, do meio oral, da pregação, para se fixar no texto escrito? Por que razões o evangelho foi colocado em forma escrita? Lembra que eu estou tratando de evangelho no singular, porque estamos tratando da proclamação da boa nova em si. Evangelhos no plural são os livros. Até aqui nós não temos livros escritos ainda, né? Então estamos tratando do evangelho singular, da boa nova,
Então nós temos aqui algumas respostas. Primeiro, as testemunhas, que eram os apóstolos, testemunhos oculares, estavam morrendo. Ora, Marcos foi escrito em torno de 35 anos depois da morte de Jesus. Jesus já chamou os apóstolos com idade de adulta, né? Então já estavam morrendo. Não só por idade, mas por martírio. Tiago, filho de Zebedeu, morreu mais ou menos em 48. Atos 12 mostra isto. Pedro quase morre junto com Tiago. Então aconteceu perseguições aos apóstolos e muitos deles começaram a ser martirizados, né? 65 é mais ou menos a data de Marcos. Paulo diz a tradição da história que Paulo morreu em 64. Pedro morreu não muito tempo depois, em 65, ou 66, ou 67, porque ambos morreram quando Nero era imperador romano, e Nero morreu em 68. Então até 68, Pedro e Paulo estavam morrendo, né? Então uma época de grande perseguição à igreja. Então os apóstolos estavam morrendo. Então uma das razões de registrar por escrito o evangelho é porque os apóstolos, isto é, as testemunhas oculares, estavam morrendo. Uma segunda resposta é a expansão da igreja exigia a transmissão uniforme do evangelho. Então, o evangelho estava se propagando, a igreja estava crescendo, muitos se convertendo, e precisava de uma transmissão igual. Todo mundo contando a história de Jesus da mesma maneira. Então não podia haver diferenças, né? Uma maneira de fixar essa história era registrar. Então, a partir da escrita, todos falariam da mesma maneira. Ninguém iria acrescentar conteúdo, nem tirar conteúdo, porque estava fixado no papel. Terceira resposta, por que razão o evangelho foi colocado em forma escrita, é que foi crescendo a necessidade de fontes confiáveis sobre a vida de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 1, que vamos ler daqui a pouquinho, de 1 a 4, Lucas fala para Teófilo que muitos escritos sobre a vida de Jesus estavam circulando. E ele escreveu para que Teófilo tivesse plena certeza das coisas que ele havia crido, isto é, já havia muita coisa sendo escrita, e Lucas preocupou-se em fazer um registro confiável da vida de Jesus. Então era preciso registrar para que a igreja pudesse ler e pregar e se edificar com uma história confiável. E por fim, era necessário o evangelho em forma escrita para as celebrações públicas da igreja. A igreja tinha culto. E assim como nós fazemos hoje no culto, lemos textos bíblicos e cantamos os textos bíblicos, naquela época não era diferente. Então, eles precisavam de texto da história, de um milagre, de um ensino de Jesus, pronto para que pudesse ser recitado na igreja, cantado pela igreja, tá certo? Então, essas são as 4 razões por que o evangelho foi colocado em forma escrita. Quais são os evangelhos sinóticos? Sinóticos é um termo grego, sinopsis, que quer dizer visão em conjunto. Você já percebeu que você tem Mateus, Marcos e Lucas, e grande parte do conteúdo eles se parecem. Em muitos textos, as mesmas palavras aparecem, a mesma sequência geográfica acontece, né? Diferente de João. João é muito diferente dos 3 primeiros. Por isso que os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, são estudados juntos, porque eles se parecem na sequência geográfica, nos relatos de milagres. E, como eu disse, os 3 muitas vezes trazem palavras idênticas, textos idênticos. Ora, isso é chamado de visão em conjunto. Os 3
estão olhando para o mesmo ponto, para Jesus. E ao fazer isso, eles relatam as mesmas coisas, né? Então isso é evangelho sinótico, diferente de João, que não retrata, por exemplo, como Lucas e Mateus, o nascimento de Jesus. João não traz muitos conteúdos que os sinóticos trazem, como os ensinos, como Mateus traz e Lucas, o Sermão do Monte, não traz, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho, logo mais. Então, veja aqui um paralelo entre os sinóticos. Quando você ouvir falar sinótico, já sabe que se refere ao Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, pela semelhança que há entre eles. Há diferença? Há. Existem diferenças, mas as semelhanças são muito grandes para dizer que não há uma interdependência entre eles, né? Eles tiverem consultado as mesmas fontes. Isso aí é um assunto complexo, mas é importante que a gente, pelo menos, já tenha percebido na leitura dos evangelhos essas semelhanças que há entre eles. Portanto, eu fiz um paralelo aqui entre os sinóticos e João, que também é evangelho, mas ele segue um caminho diferente, né? Até, historicamente, João foi escrito mais para o final do primeiro século. Os três sinóticos não passaram de 65, não chegaram a 70, quando houve a destruição do Templo de Jerusalém. Os três sinóticos foram escritos antes de 70. Já João foi escrito, segundo a maioria dos autores dizem, mais para o final do primeiro século, em 92 ou 93. Apocalipse foi escrito lá em 96 ou até 98. Muito bem. O que tem nos sinóticos de semelhança que diferencia de João? A organização geográfica dos sinóticos é a mesma. O que quer dizer isso? Jesus aparece na Galileia, depois ele faz uma retirada para o norte, ele sai da Galileia, vai para outra parte do norte, até Cesareia de Filipe, por exemplo, e ele desce depois para a Judéia e Pérea e chega em Jerusalém. Esta sequência geográfica, os três evangelhos sinóticos trazem igual. Jesus exerce o ministério quase todo na Galileia, depois ele se retira para o extremo norte, Tiro e Sidom, lá na Fenícia, Cesareia de Filipe, mais acima na Síria. Ele sai do Estado de Israel. Depois ele desce para a Judéia e Pérea, que é uma região ali do mar, no Rio Jordão, até entrar em Jerusalém para morrer. Esta é a sequência do sinótico. E João? João não segue esta sequência que os sinóticos trazem. Ele não segue. Jesus está em visitas constantes a Jerusalém. Portanto, essa é a diferença dos sinóticos para João. Uma outra diferença dos sinóticos para João é que os sinóticos concentram o relato da vida de Jesus nas curas de Jesus, nos exorcismos de Jesus, nas parábolas de Jesus. Os sinóticos trabalham muito fortemente isso, com as curas, com os exorcismos e com as parábolas. E João? João traz milagres? Traz, que ele nem chama de milagres, chama de sinais. Ele traz 7 sinais. E os exorcismos que aparecem nos sinóticos estão completamente ausentes de João. João não traz relatos de exorcismos praticados por Jesus. E não há parábolas como as do sinótico. Parábola, por exemplo, de Mateus capítulo 13. Aquelas parábolas iguais a Mateus 13 não estão em João, né? Então veja que é diferente João dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Também os sinóticos apresentam Jesus em intensa atividade. Se você for ler Marcos, você fica até cansado, porque Jesus está o tempo todo curando,
atendendo as pessoas, entrando no barco, atravessando o mar da Galileia, voltando, entrando na sinagoga, curando, sendo perseguido pelos judeus e confrontando os religiosos. Quase não tem tempo para dormir, para descansar. Os sinóticos apresentam Jesus em intensa atividade. E João? Em João, Jesus é mais contemplativo, ele é mais parado, ele é mais aquele pregador que faz longas mensagens. Por exemplo, capítulo 17 de João é um capítulo extenso, grande, Jesus falando aos discípulos ali, né? Então João tem longos discursos de Jesus, não que os sinóticos não tenham, mas a história que João escreve de Jesus, ele é mais parado, ele é mais contemplativo, ele é mais de discursar, de pregar, do que naquela agitação de exorcismo que nem aparece, de curas, só 7 sinais de milagres de Jesus. Muito bem, os conteúdos característicos dos sinóticos, por exemplo, o envio dos 12 discípulos para a obra, a transfiguração, o sermão profético de Mateus, por exemplo, 2 capítulos do sermão profético de Jesus, Mateus 24 e 25. A narrativa da última ceia, isso tudo está ausente em João. João não tem o relato do envio dos 12, não há o relato da transfiguração que tem nos 3 sinóticos, não há sermão profético e não há narrativa da última ceia, né? Então, veja que João é muito diferente dos sinóticos. Por isso que quando nós tratamos de sinóticos, a gente faz uma visão global deles, né? E percebe que, de fato, eles se parecem em muito. Muito bem, eu trago aqui um exemplo, né? Um exemplo do paralelo sinótico. Eu tenho aqui um evento da cura de um paralítico. Eu tenho Mateus capítulo 9, verso 6, Marcos 2, 10 e 11 e Lucas 5, 24. Perceba que os textos são muito semelhantes. Por isso que o termo sinótico, visão em conjunto, a semelhança dos textos é muito grande. Então Mateus 9, 6 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Este mesmo episódio da cura do paralítico, Marcos traz no capítulo 2, verso 10 a 11. Eu passo a ler: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O mesmo episódio da cura de um paralítico, Lucas traz. Capítulo 24, quer dizer, 5, verso 24, diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você percebeu? Grande semelhança, muita semelhança. Os 3 evangelistas agora, autores dos evangelhos, trazem o mesmo episódio com praticamente as mesmas palavras. Eu coloquei em vermelho o que é diferente entre eles. Mateus traz diferente a palavra então. Marcos traz diferente o termo eu te mando. No lugar de eu te mando, Lucas prefere usar eu te ordeno. Não é a mesma coisa? Eu te ordeno, eu te mando. Mateus, que não coloca isso, coloca então. Então, veja que as diferenças são mínimas. O texto é sinótico, isto é, aparece nos 3 e com a semelhança de texto muito grande. Eu trago aqui um outro episódio, não mais os 3, mas 2, Mateus e Lucas, e aquele episódio do lamento de Jesus por Jerusalém. Veja Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém
Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O mesmo lamento de Jesus por Jerusalém, Lucas registra. Marcos já não traz este relato, já não traz. Só Lucas, no capítulo 13, versículo 34 e 35, que passou a ler: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Em vermelho, as diferenças. E você percebe que são poucas. As semelhanças são muito grandes. Mateus inclui a galinha junta os seus pintinhos. Já Lucas prefere colocar junto os do seu próprio ninho. Mateus diz, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Lucas diz, em verdade vos digo que não mais me vereis. Então, em vermelho, as diferenças. Note que são poucas em relação às semelhanças do texto. Isso é ser um texto sinótico, mesmo que Marcos não tenha registrado esse lamento, né? Ainda assim, nós consideramos um texto sinótico. Mateus e Lucas tomaram este texto de uma outra fonte que não de Marcos, né? A gente vai tratar isso, se Deus quiser, mais à frente. Eu passo a uma pergunta, então. Como os evangelhos canônicos, já os que nós temos na Bíblia, chegaram em sua forma escrita? Nós já tratamos um pouco disso nas últimas aulas. Como os evangelhos canônicos, isto é, Mateus, Marcos, Lucas e também João, chegaram na sua forma final escrita, como nós temos hoje na Bíblia em português, na Bíblia em inglês, na Bíblia dos povos, né, de alguns povos indígenas, na Bíblia em espanhol. Como é que isso aconteceu? Bom, nós temos 3 etapas até chegar no texto final. A primeira nós já conhecemos, que é a etapa inicial, que é a tradição oral. O judeu era especialista nisso, de passar oralmente os seus costumes, as suas histórias, e nesse caso o cristão, a vida de Jesus, os milagres que ele fez, a conversa que ele teve com a mulher samaritana, a conversa que ele teve com Nicodemos, a conversa que ele teve com o leproso, com o coxo, os milagres que ele fez, as conversas, os embates que ele teve com os fariseus e saduceus. Isso tudo era passado oralmente. Só que houve, como nós já sabemos, uma época em que era preciso registrar, porque a história ia se perder, os apóstolos estavam morrendo por perseguição, né? Aquela geração estava passando, então era preciso, registrar. Aí entrou a segunda etapa, que é a etapa das fontes escritas. Começou-se a registrar milagre por milagre, o ensino de Jesus, etc. E a etapa final, a etapa da redação dos evangelhos. Os autores agora, Mateus, Marcos, Lucas, João, tomaram essas fontes, fonte da tradição oral, que ainda continuou, algumas fontes escritas, e redigiram o evangelho final, como nós temos hoje. Então, essas 3 etapas de composição dos evangelhos. Primeiramente, oral, contando a história. Alguém ouviu essa história,
considerou importante registrar. Registrou no papiro, no pergaminho, mas lá na frente, que pode ter sido até os próprios autores sagrados, reuniram tudo isso e compilou num livro final, para que esse livro pudesse ser copiado e entregue às igrejas. Essa é a história da composição. Muito bem. No Evangelho de Lucas, nós vemos essas 3 etapas. A etapa da tradição oral, a etapa das fontes escritas, dos primeiros escritos, e a etapa da redação. Mateus sentou, Marcos sentou, Lucas sentou para escrever. Então veja só esse texto que é chamado de prólogo lucano. É o comecinho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Eu vou ler, depois vou explicar isso aqui. Olha só. Diz Lucas então, no capítulo 1, de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, Lucas fala, a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, minuciosa investigação, detalhada investigação de tudo, de toda a história de Jesus, desde sua origem, dar-te por escrito, veja, por escrito, excelentíssimo Teófilo, que era alguns dizem que é uma autoridade do Império Romano, cristão, convertido. Era um alto escalão do Império que Lucas escreveu para ele e para os que estavam junto com ele. Uma exposição em ordem. Lucas se propõe a ser um historiador em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Teófilo, bem provável, era um novo convertido e ele foi instruído nas verdades. Só que havia, segundo Lucas, muitos textos circulando e muitos textos falsos falando de Jesus, né? E Lucas se preocupa então em registrar para que fosse fixada a história real. Agora, neste início do Evangelho de Lucas, nós encontramos as 4 etapas. A etapa da tradição oral eu coloquei em verde. Em verde. A etapa da tradição oral. Ainda não havia nada escrito, contavam a história de Jesus. Onde Lucas fala isso? Conforme nos transmitiram, olha só, transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O que Lucas está dizendo? Que pessoas que foram ministros e testemunhas oculares estiveram com Jesus, transmitiram oralmente. Só que a etapa oral, ela foi desenvolvendo até chegar à etapa das fontes escritas, os primeiros escritos, ainda não era a redação final dos evangelhos, né? Alguém registrava a história de um milagre, de um ensino de Jesus, alguém registrou o Sermão do Monte, assim vai. Onde é que Lucas diz isso? Visto que, está em vermelho, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. O que Lucas diz aqui? Que muitas pessoas entraram nessa iniciativa de fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Fatos de quem? Da vida de Jesus, do que aconteceu. Então, esta é a segunda etapa, a das fontes. Começavam a ordenar, a escrever pequenos textos sobre a vida e os passos de Jesus.
E a terceira e última etapa é a etapa da redação do evangelho final em grego, né? Em grego. Onde é que nós vemos isso? Ele está em azul. O que Lucas diz? Igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito. Etapa da redação. Agora é Lucas que reúne a tradição oral, que reúne os primeiros fragmentos, os primeiros textos escritos, que eram diversas etapas da vida de Jesus. Agora ele reúne isso tudo, ele diz que fez uma acurada investigação, detalhada investigação, desde a origem, contando a história de Jesus, para dar por escrito o Evangelho de Lucas escrito, finalmente para Teófilo. Este Evangelho nós temos hoje na nossa Bíblia. Então, Lucas diz que o texto dele, que o Evangelho dele não caiu do céu, não foi ditado ao ouvido dele palavra por palavra, nem foi a chamada psicografia, isto é, recebeu na mente e ele escreveu ali numa noite. Não, Lucas diz que ele não escreveu dessa maneira, que ele fez uma investigação. Então eu vou ler finalmente para que você perceba essas três etapas, visto que, diz Lucas, muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, e igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas reuniu a tradição oral, reuniu os primeiros fragmentos escritos e redigiu finalmente o seu evangelho canônico final que nós temos hoje. Esta mesma sequência a gente encontra em João, o quarto evangelho. Nós estamos tratando dos sinóticos. João também na fala dele, na escrita dele, melhor dizendo, trata dessas etapas, a tradição oral, a tradição das fontes, né, primeiros escritos, e a redação final. Veja o que ele diz no final do evangelho dele. João 20 e 21, eu vou ler primeiro 20, de 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Olha só. O que João está dizendo? Tradição oral, não foi registrada. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, no livro de João, na redação final, isto é, na tradição oral. Estes sinais, continua João, porém, foram registrados no Evangelho canônico, no Evangelho de João que nós temos hoje, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Portanto, João registrou, etapa final da redação, registrou. E por fim ele diz no capítulo 21, versículo 24 e 25, as seguintes palavras: este é o discípulo que dá, observe, testemunho a respeito destas coisas. O que é isso? Tradição oral. O que é um testemunho? É falar. Falar de algo que eu vi, que eu ouvi, que eu experimentei. Então João está falando que esse discípulo, que é ele, que dá testemunho a respeito das coisas que ele escreveu, isto é, no começo João participou da tradição oral e que as escreveu, agora sim, ó, etapa da redação. Ele foi testemunha, ele ouviu, ele até falou para alguém, propagou aquela mensagem que ele sabia de forma oral, mas teve um momento
em que João escreveu. Por isso que ele diz, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Ele continua dizendo, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, né? A tradição oral que ele registrou. Há, porém, ainda, olha bem isso aqui, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Está falando de quê? De fontes escritas, de alguns relatos que alguns registraram, como disse. A etapa da tradição das fontes escritas é nos primeiros relatos separados. Alguém registrou, no caso de João, mais de um milagre, e João tem consciência disso, que Jesus fez muitas outras coisas que ele teve acesso, mas ele não registrou. Ele diz, há porém ainda muitas outras coisas, isto é, parte fonte escrita, parte fonte oral, que Jesus fez. Ele admite isso. Isto é, Jesus não fez só os 7 sinais do Evangelho de João, ele fez muito mais. Ele não fez só um milagre, ou 7 milagres, que ele chama de sinal, ele fez muitos mais. Mas João decidiu não incluir no seu Evangelho. Ele até admite isso, que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Ele até exagera, né? Quando ele diz, se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas oralmente ou registradas, e aqui é registrado porque ele diz, relatadas uma por uma, creio eu, disse João, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, se tudo que Jesus fez fosse escrito em redação final, disse João, num exagero, que no mundo inteiro não caberia. Então você percebe que esta foi o processo de registro dos evangelhos. Primeiro, Jesus pregando, curando, e os cristãos, os discípulos, propagando para os outros. Jesus morreu, continuaram a propagar, mas houve um momento que eles começavam a ver que já estavam ficando velhos, alguns já estavam até morrendo, e agora nós somos testemunhas oculares. Se nós morrermos sem registrar, não vai ficar para a igreja os relatos da vida de Jesus. Temos que começar a registrar, finalmente depois, no processo de redação final, aí Mateus sentou, reuniu as fontes escritas, a fonte oral, escreveu Mateus. Marcos, da mesma forma, Lucas, da mesma forma. Em termos simples, é claro, eu estou falando assim, a gente, quando tratar dos evangelhos, cada um por vez, a gente vai ver com mais detalhes esse assunto. Então, esta é uma introdução aos evangelhos. Nós vimos isso. Há muito o que falar, há muito o que ler, mas vamos ficando por aqui. Na próxima aula, esta foi a terceira, na aula de número 4, nós já vamos tratar do primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Ele não foi o primeiro a ser escrito, mas vamos começar por ele, tá certo? Para não causar confusão, para a gente seguir a ordem canônica, Mateus, Marcos, Lucas e João. A ordem cronológica não é esta, né? A ordem é Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas não vamos seguir a ordem canônica. Vamos começar na aula que vem com Mateus. Eu conto com você na próxima aula. Eu desejo, então, bons estudos, uma boa revisão desta aula. Que Deus abençoe e até lá!